E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa explicação de hoje. Imagina só, a gente vai mergulhar fundo naquilo que podemos chamar, literalmente, do verdadeiro sistema operacional da Idade Média. Como será que a galera guardava, processava e ensinava o conhecimento num passado tão distante? Como é que a cabeça deles funcionava? Olha, é fascinante pensar nisso, porque a estrutura que a gente vai desvendar aqui formou a base, a fundação do nosso próprio jeito de pensar hoje em dia. Para começar nossa viagem, tenta imaginar um mundo sem nenhuma resposta instantânea. Como é que as pessoas acessavam o conhecimento antes da internet, antes do Google ou até mesmo dessa onda de inteligência artificial? Hoje em dia a informação está ali, né? A um clique no nosso celular. Mas lá na Baixa Idade Média, o buraco era mais embaixo. Existia um monopólio físico, absoluto e gigantesco sobre absolutamente tudo o que você pudesse aprender ou descobrir. E adivinha só quem controlava isso? Durante muito tempo, a Igreja Católica foi a única provedora de internet de toda a sociedade medieval. Todo o saber produzido, o ato de estudar, aprender a ler, escrever, tudo isso estava totalmente nas mãos dessa instituição. Se alguém, em sã consciência, quisesse ter acesso à informação, aos grandes textos ou à ciência daquela época, o único caminho possível, sem brincadeira, passava pelos imensos corredores da igreja. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar sobre o monopólio do conhecimento, o nascimento das universidades, entender o que é a tal da escolástica, passar pelas 3 fases da filosofia medieval, conhecer a história tensa do Boécio, o condenado, e fechar com um grande debate sobre o livre-arbítrio e Deus. Bora lá? Ponto 1. O monopólio do conhecimento e o nosso sistema educacional medieval. Tá, mas como esse monopólio funcionava na prática, moldando a mente de tanta gente? A educação básica era super categorizada, dividida mesmo, com cada parte tendo uma função muito específica. Eram 4 tipos principais de escolas. Primeiro, as escolas paroquiais, que ficavam nas paróquias locais e ensinavam basicão para formar novos padres. Depois, as escolas monásticas. Essas eram tipo internatos bem isolados, onde os monges passavam o dia todo contemplando e copiando manuscritos à mão um por um. Já as escolas catedrais ficavam mais no agito, nos centros urbanos, treinando o clero e o pessoal que trabalhava direto para a igreja. E por fim, as escolas palatinas. Essas foram impulsionadas lá pelo imperador Carlos Magno, dentro dos palácios, focadas em educar a nobreza e ajudar a administrar o império. Ou seja, era tudo absurdamente estruturado. Ponto 2. O nascimento das universidades e a expansão dessa rede. Com o passar do tempo, as escolas urbanas começaram a crescer tanto, mas tanto, que tiveram que se juntar. E foi assim que nasceram as mesmíssimas primeiras universidades da história. Instituições gigantes começaram a brotar. Primeiro a Universidade de Bolonha, na Itália, e logo depois vieram as famosas Paris, Oxford e Cambridge. De repente, o acesso ao ensino começou a se expandir, devagarzinho, claro. Mas o mais legal é que a filosofia, que andava meio sumida, voltou aos poucos a ser ensinada junto com outras matérias de peso, tipo astronomia e matemática. Ponto 3. O que é a escolástica? O nosso sistema operacional filosófico. A escolástica foi exatamente esse sistema operacional que rodou nas cabeças da galera dentro dessas novas universidades por uns 500 anos. O grande lance de todo esse sistema era um só: colocar a razão trabalhando a serviço da fé. Sério, a filosofia era chamada literalmente de a serva da teologia. É super importante a gente entender que, para os pensadores medievais, a ideia não era sair por aí investigando a natureza para descobrir verdades inéditas. Nada disso. A missão deles era usar a lógica humana para conseguir justificar, de forma bem racional, as realidades divinas que a igreja já acreditava. Era basicamente um jeito extremamente organizado de explicar a moral cristã e montar argumentos inquebráveis. E para fazer todo esse malabarismo lógico, eles usavam uma ferramenta que era o verdadeiro xodó deles: a exegese. Isso nada mais é do que um método de estudo que focava numa interpretação profunda, atenciosa e rigorosa ao extremo dos textos antigos. Naquela época, o respeito por quem eles chamavam de autoridades era cego absoluto. Eles valorizavam e destrinchavam palavra por palavra os textos sagrados da Bíblia e as obras pesadas dos antigos filósofos gregos. Ponto 4. As 3 fases da escolástica. Claro que esse casamento perfeito entre fé e razão não ia durar para sempre, né? A escolástica foi mudando, e a gente divide ela em 3 grandes fases. Na primeira, a chamada escolástica primitiva, que vai do século IX ao XII, a fé manda e desmanda. Ela tem total prioridade. A regra do jogo era: creio para compreender, ou seja, a galera achava que a cabeça do ser humano só funcionava direito se a fé divina chegasse primeiro.
Depois, a gente pula para o século XIII e, por fim, chegamos na fase de ruptura, lá nos séculos XIV e XV. E é na alta escolástica, no século XIII, que a gente vê a verdadeira Era de Ouro. Por quê? Porque as obras do grego Aristóteles chegam na Europa e aí pensadores brilhantes conseguem criar o maior equilíbrio possível. A razão e a fé viram tipo melhores amigas, parceiras perfeitas que nunca brigam. Só que, na escolástica tardia, séculos XIV e XV, a amizade acaba. O sistema entra em colapso total. A galera da filosofia finalmente chega à conclusão de que a razão pura simplesmente não dá conta de provar os mistérios de Deus. Aí, meu amigo, a fé e a ciência começam a se separar de vez. E é exatamente isso que marca o começo do fim da Idade Média. Ponto 5. Boécio, o filósofo condenado. Bom, agora que a gente já sacou como funcionavam as grandes instituições medievais, vamos focar num cara que foi um precursor essencial para tudo isso, o Boécio. Imagina a cena. Ele nasceu em Roma, numa família super rica, era um garoto prodígio e chegou a ser tipo um ministro do governo, um alto funcionário. Mas a vida dele virou de cabeça para baixo quando ele foi acusado falsamente de trair o rei. O resultado? Pois é, ele perdeu cada centavo da sua fortuna, seus títulos de prestígio e foi jogado numa prisão úmida e fria, direto no corredor da morte. Enquanto ele estava lá, esperando o fim, ele usou as lições da filosofia justamente para não pirar, para conseguir acalmar a própria mente. O legado que esse cara deixou, mesmo preso, formou a base de quase tudo que a gente viu até agora. Primeiro, o papel dele como tradutor. Foi o Boécio quem traduziu Platão e Aristóteles para o latim. Se não fosse ele, grande parte do pensamento grego teria simplesmente sumido da Europa. Segundo, ele meio que acendeu a faísca da querela dos universais. É um debate que perguntava, peraí, conceitos abstratos como justiça ou beleza existem fisicamente no universo? Ou são só palavras que a gente inventou? E para fechar com chave de ouro, ele escreveu a sua obra-prima máxima no escuro daquela prisão, um livro chamado A Consolação da Filosofia. Ponto 6. Livre-arbítrio e Deus. Vamos mergulhar de cabeça nos conceitos pesadíssimos que o Boécio debateu dentro daquela cela. No livro, ele tem conversas imaginárias com a Senhora Filosofia. E é aí que ele traz a ideia da roda da fortuna. Ele ensina que a sorte e a ruína estão sempre girando. Um dia você tá no topo, no outro tá na lama. Então o maior erro da humanidade é se apegar a dinheiro ou poder. Depois, ele bate de frente com a origem do mal e conclui uma parada muito louca. O mal não é uma coisa que foi criada ativamente. O mal é só a ausência do bem. É tipo o escuro, que é só falta de luz. Até que, finalmente, ele esbarra no chefe final dos dilemas. Se a providência divina, se Deus, já consegue enxergar o nosso futuro todinho com precisão, onde é que sobra espaço para a gente ser livre de verdade e fazer as nossas próprias escolhas? Para desatar esse nó gigantesco, o Boécio usa uma lógica genial que a gente pode comparar hoje com a história de um viajante do tempo. Pensa comigo. Imagina que um amigo seu viajou para o futuro e descobriu com 100% de certeza que amanhã no almoço você vai escolher comer pizza. O fato dele já saber disso antecipadamente não te obriga a escolher a pizza, concorda? A escolha continua sendo sua. Para Boécio, a resposta de Deus é mais ou menos essa. Deus simplesmente não está preso na nossa linha do tempo. Ele opera completamente fora do tempo, enxergando passado, presente e futuro de uma vez só, num eterno agora. Ou seja, ele saber o que vai rolar não obriga nem anula o nosso livre-arbítrio. É uma saída lógica tão brilhante que finalmente trouxe paz para a alma desse pensador. E é com esse pensamento que a gente chega à nossa reflexão final de hoje. A incansável roda da fortuna do Boécio continua girando, sem parar. Dinheiro, sorte, desgraça, tudo isso são só condições passageiras no grande palco do mundo. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Onde é que a gente está hoje nessa engrenagem gigante? A grande sabedoria que a Idade Média deixou pra gente não está nas coisas que a gente compra ou acumula, mas sim na resiliência e na inteligência que a gente cultiva aqui dentro, na nossa cabeça. Não importa a sorte que a gente tenha. Valeu demais por acompanhar mais essa nossa explicação e que essa fome por entender o mundo continue guiando as nossas escolhas, viu? Até a próxima!